Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue aumentando no seu coração. Se tem alguma coisa que nós precisamos nestes dias é da graça de Deus, e realmente Ele tem dispensado a sua graça de forma abundante. Certamente não existe nenhuma pessoa do mundo que tenha desfrutado da graça de Deus na sua totalidade. Claro que Deus dispensa para nós a sua graça de forma absoluta e total, mas a nossa capacidade de absorver, de experimentar, de viver a plenitude da graça é outra realidade. Quero convidar você para nós juntos adorarmos ao Senhor mais uma vez, exaltarmos aquele que vive e reina. Nós estamos agradecidos por mais uma semana que está findando, uma semana começando. Deus tem sido maravilhoso conosco. Quero orar nesse instante, convidando você também para fechar os seus olhos aí onde você se encontra, preparar a Bíblia nas mãos para nós compartilharmos daqui mais um pouquinho um texto bíblico com os irmãos, e certamente Deus deseja que você desfrute de todos os princípios, de todas as manifestações da graça, da multiforme graça de Deus neste tempo. E a Bíblia realmente é esse instrumento revelador da graça maravilhosa do Senhor. Vamos orar, feche os seus olhos, vamos colocar diante de Deus nossas vidas, nós vamos orar, logo em seguida vamos ter uma mensagem musical, vamos pedir que Deus enleve o nosso coração, a nossa mente para o louvor dEle, e para que a nossa vida seja realmente alcançada, edificada, fortalecida. E essa é a nossa oração em nome de Jesus. Pai, nós exaltamos, glorificamos o Teu nome, e neste momento, ó Deus, em que nós começamos este culto de adoração, de exaltação, de compartilhamento da Tua palavra, de colocação dos nossos corações, da nossa alma no Teu altar, que o Teu Espírito Santo em bondade e graça alcance-nos, trazendo iluminação, trazendo entendimento, trazendo, meu Deus, enlevo, permitindo-nos, ó Deus eterno, nos aprofundarmos no uso, na nossa capacidade de entregarmos a nossa vida para usarmos e para recebermos a graça maravilhosa do Senhor cada vez mais plenamente na nossa vida, Pai. Nós pedimos a Tua bênção para este culto, para cada ouvinte da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo alcance a mente e o coração de cada um. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Amém. Nós vamos ouvir uma mensagem musical, logo em seguida traremos então uma palavra. Você já vai preparando aí o texto, 1 Pedro capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 8. Vamos ouvir uma mensagem musical em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Certamente Deus tem sido maravilhoso conosco. 1 Pedro capítulo 3, quero ler com você a partir do verso 8. Temos aqui uma carta
que foi escrita para cristãos perseguidos, cristãos que estavam sofrendo, cristãos que estavam tendo a sua vida apertada pela situação social, pela situação governamental. Havia uma perseguição à igreja neste tempo. Pedro escreve esta carta neste contexto. Eu quero ler com você, dentre as muitas verdades que Deus tem revelado ao meu coração, temos aqui esta porção bíblica que eu quero compartilhar com você neste momento. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 8: e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Amém. Até aqui, esse texto na verdade vai até o capítulo 4, verso 19. Na verdade, todo o capítulo 4 é a continuação desta abordagem que Pedro faz a respeito da vivência cristã, quando nós estamos enfrentando perseguição, enfrentando lutas, enfrentando situações adversas, enfrentando situações que nós realmente muitas vezes nos sentimos abatidos, nos sentimos sem ânimo, nos sentimos com aquela dificuldade para avançarmos em nossas tarefas diárias. É nessa situação que a igreja de Cristo estava quando Pedro escreve esta carta, para orientar, para animar, para fortalecer e para dar uma direção ao coração dos irmãos que estavam ali em toda a Ásia, experimentando toda esta situação difícil. Talvez você esteja vivendo algo semelhante, talvez você esteja sentindo o drama, o peso toda essa situação que se abate sobre nós, todos os dias, todos os momentos. Já se tornou comum
a notícia a respeito de mortes, a respeito, enfim, de situações injustas, de situações que realmente nós não gostaríamos de presenciar. Será que é possível experimentar um nível de alegria, de satisfação numa situação dessa? Será que é possível experimentarmos um nível mais elevado de vida numa situação dessa? Parece-me que esta é a visão de Pedro ao escrever para aqueles irmãos perseguidos, ao escrever orientando, provavelmente dando o seu testemunho, dando a demonstração de como ele tem vencido as perseguições, porque Pedro não está distante da realidade opressora do seu tempo. Ele está enfrentando também as suas lutas pessoais, as suas lutas ministeriais, as suas lutas sociais, no mesmo contexto. E Pedro então nos traz aqui um versículo muito importante que eu queria abordar com você neste momento, que é o verso de número 9, finalzinho do verso 9. Sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Pedro naturalmente tem uma visão aqui de um crente perseverante, de um crente que vai chegar na sua plenitude absoluta no tempo próximo. Pedro está olhando para a eternidade, mas ao mesmo tempo que ele olha para a eternidade, ele convida os irmãos a experimentarem esta verdade da eternidade, da bênção plena de Deus aqui, e dá um norte como é que isto pode acontecer, e dá uma orientação de como é que isto pode acontecer, como é que nós podemos experimentarmos a bênção da eternidade, a plenitude da graça de Deus aqui. Naturalmente, como eu disse no início deste culto, nós não podemos fazer isso na plenitude absoluta, na totalidade, mas temos o direito de irmos avançando, de irmos experimentando cada situação difícil, cada situação que temos que enfrentar. É uma oportunidade de crescermos, de tomarmos posse da bênção da eternidade aqui enquanto vivemos. Tem uma palavra um livro que eu li certa vez a respeito da eternidade, se referindo a 1 Coríntios 13, o verso 13, quando Paulo diz que a fé é a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. Então o autor usava estas 3 palavras dizendo: olha, nós temos uma esperança e nós temos a fé como canalização para esta esperança, e no final de tudo nós temos o amor. Só que o amor só poderá ser experimentado lá se for experimentado aqui. Uma pessoa que não aprendeu a amar aqui, que não treinou a amar aqui, ela não poderá suportar o céu, ela não poderá suportar a eternidade, porque Deus é amor, e na eternidade haverá somente amor. Amor serviçal, amor entrega, amor adoração, amor, enfim, de contínua entrega do ser para o Deus Todo-Poderoso. Então ele dizia: se você não aprender a amar aqui, não suportará o céu. E é exatamente esta visão que Pedro tem aqui para nós. E como é que nós aprendemos a amar? Na aflição, na perseguição. Jesus afirmou o seguinte: que se nós amássemos os nossos amigos, não faríamos nada diferente dos homens incrédulos. Nós seremos diferentes, nós seremos achados de forma contrapondo o mundo quando amarmos os inimigos. Aí sim nos qualificaremos como aqueles que realmente pertencem à eternidade, como aqueles a quem é destinada a bênção. Então veja só o que Pedro nos ensina, verso 8 e verso 9: finalmente sedes todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Esse primeiro versículo
daquela ideia, daquela comunhão entre as pessoas de mesma índole, de mesma natureza, pessoas que realmente se dão muito bem, que realmente se entendem. Mas quando nós vamos para o verso 9, nós encontramos Pedro dando um passo adiante, dizendo: não é bem assim. Verso 9: não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados. Veja bem, o verso 8 está intrinsecamente ligado com o verso 9, porque o verso 8 nos convida a sermos compassivos, a sermos misericordiosos, a sermos afáveis. E aí então ele diz: mesmo com aqueles que lhe fazem mal. Daí a ordem: não tornando mal por mal, injúria por injúria. Falaram mal de você, injuriaram você, trouxeram de repente uma tristeza no seu coração. Pedro diz: não devolva na mesma moeda, não torne o mal com mal. Paulo vai nos ensinar lá em Romanos 12 que temos que realmente fazer o bem, mesmo quando alguém nos faz o mal. E aqui nós temos um segredo da vida abundante. Temos aqui um segredo daquele que está se aprofundando no experimento, no uso da graça de Deus, na capacidade de absorver a mensagem do Evangelho, não somente como alguma coisa mental, mas como uma coisa vivencial. Eu estava meditando nesta palavra e pensando sobre a pessoa de Jesus. Será que Jesus Cristo, com a perseguição que sofreu, com as dores que sofreu, quando estava lá na cruz principalmente, será que havia no coração de Jesus Cristo algum nível de insatisfação, de tristeza, algum nível em que nós podemos dizer assim: poxa vida, coitadinho de Jesus? A natureza divina de Jesus revela que realmente esse momento não aconteceu. Jesus estava certo de que todo aquele sofrimento que estava passando não podia tirar a sua alegria de estar cumprindo a vontade de Deus. Jesus Cristo é o nosso modelo de perfeição, e Ele morreu no nosso lugar para que a gente também pudesse experimentar. É por isso que Ele vai dizer: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. Jesus não está querendo que eu tome a minha cruz para me ver sofrendo. Jesus não está querendo que eu tome de repente as situações difíceis para de repente ficar como um coitadinho. Jesus está apenas me dando a oportunidade de ser treinado no amor, mesmo quando há injúria, mesmo quando há mal. E é nesse contexto é que nós somos forjados como verdadeiros cristãos. Irmãos, estamos vivendo um tempo muito oportuno de crescermos. É tempo de crescermos. É tempo de buscarmos a Deus em oração, dizer: Deus, nos ajude a permanecermos fiel à palavra do Senhor, confiando de que quando o Senhor diz que eu devo amar meu inimigo, o Senhor está certo. Confiando que quando o Senhor diz que eu devo realmente pagar o mal com o bem, o Senhor está certo. Meu Deus, me ajude a permanecer, não com mágoa no coração, não com ressentimento, não com dor, mas com prazer de estar cumprindo a tua vontade. Não é que nós somos felizes porque de repente alguém está nos batendo, não, é porque nós estamos neste momento cumprindo a vontade do Pai. É sobre isto que devemos pensar. Tudo que quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei em nome de Jesus, dando graças a Deus Pai, diz o apóstolo Paulo em Colossenses 3. Essa mentalidade que Deus nos convida a ter, esta maneira de enxergar situações adversas que Jesus nos convida a termos. E o verso 11, mas o verso 10, Pedro continua dizendo: porque quem quer amar a vida, presta atenção, quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. É importante você controlar a sua língua, é importante você controlar aquilo que sai da sua boca. Se você quer realmente experimentar uma vida abundante, se você quer realmente ver dias bons mesmo na perseguição, é importante você cuidar do que você fala.
refreie, segure, não fale, refreie a sua língua do mal. Às vezes o sentimento, a emoção do momento, por conta da nossa fraqueza, por conta do pecado em nós, às vezes temos a tendência de expressarmos a nossa raiva, a nossa angústia. Realmente nós somos convidados por Deus a expressarmos a nossa raiva, a expressarmos a nossa angústia, mas não aos outros, diretamente a Ele em confissão. Diz o apóstolo Paulo em Efésios: irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, você realmente vai experimentar raiva, angústia, vai experimentar tristeza, mas o desafio é você não pecar. Tiago vai dizer que aquele que controla a sua língua, ele consegue controlar todo o seu corpo. Então Pedro está dizendo: se você quer ter uma vida boa, uma vida abundante, uma vida desfrutando da graça, cuide da sua língua. Cuide do que você fala. Neste tempo, irmãos, quantas vezes nós somos tomados pelas injustiças, pelas mentiras, pelas falcatruas, e nós ficamos às vezes irados. Precisamos cuidar do nosso coração para que a gente não saia por aí blasfemando, falando mal de tudo e de todos. Verso 11: aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Tudo isso começa no meu coração, no seu coração, numa decisão de cuidar da sua palavra, da sua mente, cuidar daquilo que sai da sua boca, porque realmente Deus quer de você, quer que você experimente cada vez mais da graça dele. E Ele tem permitido este tempo para nós, Ele tem permitido este tempo na nossa vida. Mas certamente Deus não está sendo mal conosco, Deus não está permitindo isto para de repente trazer algum tipo de castigo sobre nós. Não, Deus está nos dando a oportunidade. Nós somos uma geração que tem a oportunidade de crescer um pouquinho mais no desfrutar da graça de Deus, no desfrutar do maravilhoso amor de Deus. Aí o verso de número 12, nós temos então o segredo que Pedro nos apresenta: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mais. É importante você olhar para este versículo 12, quando diz que Deus está atento às nossas orações. Deus não está falando que vai responder com sim ou com não. Deus está falando que está atento à sua oração. E de que oração Pedro está falando? Pedro está falando daquela oração que clama para o desfrutar da graça, para cumprir o que ele acabara de dizer anteriormente, para experimentar a paz que excede todo o entendimento. Oramos ao Senhor, colocamos o nosso coração diante do Senhor. Deus, se a nossa vontade de repente é que aconteça isto ou aquilo, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, entregando todo o nosso ser na direção dele, entregando a nossa vida na direção dele, porque ele tem cuidado de nós. Deus certamente quer que nós desfrutemos da paz dele. E isso foi o que ele disse no verso 11. Verso 11, quando entrou no verso 12, né? Verso 11, da parte B: busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Você certamente lembra da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, quando ele fala sobre a oração. Os versos, capítulo 4, os versos 6 e 7, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Presta atenção nisso: oração, súplica com gratidão. Irmãos, como nós precisamos realmente orarmos ao Senhor diante de situações de perseguição, de luta, de perdas, mas ainda assim clamarmos: Deus, me ajude a ser grato neste tempo, porque certamente o Senhor é quem nos abençoará, é o Senhor quem vai nos livrar, e o Senhor tem nos garantido a vitória. Aconteça o que acontecer, a nossa vitória está garantida nas mãos de Jesus. E o verso 7 de Filipenses 4 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos
em Cristo Jesus. Ali no caso do Filipenses, Paulo não está falando que Deus respondeu com sim ou com não a petição, a súplica. O que Paulo está falando é que quando alguém ora, fazendo a coisa certa, cuidando para que de repente ele busque vivenciar essa paz de que Pedro fala aqui, aquela paz que tem comunhão com todas as pessoas, independente se lhe fazem mal ou não, essa pessoa orando ao Senhor terá a sua oração respondida, para que essa paz inunde o seu coração, para que esta alegria inunde o seu coração. Meus irmãos, é possível enfrentarmos toda a luta que estamos enfrentando com o nosso coração grato, com a nossa vida desfrutando da bênção de Deus. É possível isso. Você precisa apenas crer nisto e tomar providências para cumprir a orientação apostólica, conforme esta que está sendo dada aqui em 1 Pedro 3, de 8 a 12. E cada vez que você perceber que você está fazendo diferente disso, clame ao Senhor: Deus, eu não quero pagar o mal por mal. Quando você orar sinceramente diante do Senhor, a Bíblia diz: Deus estará ouvindo as suas orações, porque você está buscando seguir a paz, você está buscando vencer o pecado que de repente quer ser Senhor sobre a sua vida, mas você diz: não, o Senhor da minha vida é Jesus. É por causa disto mesmo que Pedro vai continuar dizendo no verso 15: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Mas antes de chegar nessa parte, ele vai continuar mostrando que nós somos desafiados a vivenciarmos comunhão com todas as pessoas, a falarmos bem, a edificarmos pessoas, a abençoarmos pessoas, a amarmos pessoas, a despeito das suas perseguições. No verso 13, ele diz assim: quando alguém faz a coisa certa, por acaso alguém vai lhe fazer mal? Quando alguém abençoa, quando alguém edifica o outro, quando alguém ama o outro, por acaso esse outro vai lhe fazer mal? Uma pergunta retórica que logo em seguida ele vai responder. Verso 14: mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. Percebe? Você fez o bem, você cumpriu o propósito de seguir a paz, você exercitou o amor, e ainda assim você sofre retaliação, e ainda assim você sofre perseguição, e ainda assim você sofre perdas. E então Pedro vai dizer: se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. Se sofrerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E ele diz assim: e não temais, não tenhais medo deles, nem vos turbeis. Deixe o seu coração ser consolado, confortado pelo Senhor, santificando a Cristo como Senhor da sua vida, e não o pecado que de repente quer dominar-nos. E se alguém perguntar para você, diz no verso 15: por que você está agindo assim? Você vai responder qual é a esperança que você tem. Verso 15, a parte B: e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Na sequência, Pedro vai dizer sobre o padecimento de Cristo. Ele sofreu no meu lugar, ele demonstrou como nós deveríamos viver. Ele disse assim: que alguém quer vir após mim, tome a sua cruz. E novamente eu quero chamar a sua atenção: Jesus não estava dizendo para você tomar um caminho de sofrimento. Jesus estava falando somente o seguinte: olha, se porventura tiver cruz, tome-a, não fuja dela, não fuja da responsabilidade, não fuja dos problemas, encare-os de frente. E aí naturalmente que Ele estará conosco e nos dará de repente a realidade da vida abundante que Ele, somente Ele pode dar. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. Ele venceu no meu lugar e no seu lugar, de tal forma que nós já somos mais que vencedores. Nós já somos mais que vencedores.
nada pode tirar das nossas mãos, do nosso ser, a esperança de vida. Uma vida que excede todo entendimento, uma vida que está para além desta realidade aqui. Deus certamente quer que você experimente a bênção dele aqui, hoje, agora, independente do que está acontecendo. Mas o que você deve fazer, primeiro, tomar providência para amar, mesmo quem lhe faz mal. Segundo, você deve cuidar do que você fala. Você deve estar pronto para edificar pessoas com a sua língua. Terceiro, você precisa estar pronto para buscar paz com todas as pessoas e fará isto em oração, deixando Deus agir na sua vida. E quarto, você estará santificando a Cristo como Senhor da sua vida. Ele é o seu Senhor, ninguém mais. Deixe Jesus conduzir a sua vida, a sua história. Talvez você esteja enfrentando sofrimento, retaliação, prejuízos. Talvez você esteja enfrentando desemprego, talvez enfermidade na sua família. Deus tem resposta para você. Deus tem consolo para você. A vida dele abundante, a graça dele maravilhosa está disponível para você. Eu queria orar por você nesse instante, pedindo que ele esteja trazendo consolo à sua vida, trazendo entendimento sobre esta situação que você está vivendo, trazendo força para você continuar lutando, enfrentando de repente as cruzes que porventura estão no caminho, trazendo condição de repente para você vencer a você mesmo, porque só uma pessoa que você pode realmente mudar enquanto caminha aqui, você mesmo. Você não pode mudar o mundo, você não pode mudar os governos. Você pode orar, devemos orar para que Deus mude. Deus muda, mas não devemos nos submeter a qualquer tipo de situação que porventura nos traga sofrimento e dor do nosso ser, somente porque Deus não fez isto ou aquilo pelo que nós pedimos. Porque na verdade cada um tem a sua oportunidade de crescimento. Eu e você somos responsáveis por nós. Eu sou responsável por mim, você é responsável por você. Cuidar do seu coração, da sua mente, da sua consciência, das suas palavras, das suas atitudes. Isso você pode fazer, glorificando ao Senhor. E quando você faz isto, você tem a promessa, Deus está atento à sua oração, para consolar você, para fortalecer você, para animar você. Talvez as respostas sejam não em muitas situações, mas não tem problema nenhum. Deus está do seu lado. Jesus está atento à sua oração, ao seu coração, porque você está tomando como Senhor da sua vida, santificando como Senhor da sua vida. Quero desafiar você e a mim também, para nós continuarmos a jornada santificando a Cristo como Senhor. Ele morreu por nós, Ele pagou o preço da vida abundante que está disponível para todas as pessoas. Aproveitemos as oportunidades deste tempo para nos aprofundarmos no desfrutar da graça maravilhosa de Deus. Vamos orar. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração. Meu Pai, nós te adoramos, Senhor. Deus, é muito difícil, Senhor, nós nos dobrarmos diante das realidades que estão em nós, do pecado que está em nós, e clamarmos por socorro diante do Senhor. Mas nesta ocasião, meu Deus, eu quero pedir em nome de Jesus, que o Senhor nos dê um coração, com coragem para buscar estas verdades que Pedro está aqui ensinando nesta carta. Meu Deus, amar até mesmo os inimigos. Está disposto, meu Deus, para falar palavras de edificação. Está disposto, meu Deus, para buscar a paz com todas as pessoas. Está disposto, meu Deus, a santificar ao Senhor, mesmo quando estivermos padecendo injustiça, mesmo quando estivermos, meu Deus, enfrentando tribulação e angústia, ó Deus, sabendo que o Senhor está conosco, atento às nossas orações, para trazer consolo, para trazer, meu Deus, edificação, para renovar, meu Deus, a nossa esperança, porque a nossa esperança vai além destas realidades aqui. Oh Deus, abençoe, Pai Santo, cada irmão, cada irmã que está ouvindo esta palavra nesta ocasião. Meu Deus, abençoe o seu coração, abençoe a sua mente, abençoe, meu Deus, os seus pensamentos, as suas palavras, meu Pai, que sejam, meu Deus, conduzidas de acordo com a revelação do Senhor, a palavra do Senhor.
Abençoe, Pai Santo, aqueles que estão enlutados, enfrentando, meu Deus, enfermidades, enfrentando o desemprego, enfrentando, meu Deus, a falta de recurso. Ó Deus, visita os seus corações, que sejam abundantes em graça do Senhor, meu Pai, que aquela paz que excede todo entendimento, de um coração agradecido, de um coração disposto a confiar, de um coração disposto a esperar pela bondade do Senhor, alcance o coração dos teus filhos, Pai. Nós pedimos, meu Deus, a tua bênção, no nome de Jesus, ao louvor da glória de Jesus. Amém e amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana. Nós vamos ouvir mais uma mensagem musical, e logo após estaremos encerrando este momento de adoração. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus que oramos e entregamos este culto a Ele. Amém e amém. Deus, mas se